Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é todo, Pai, eu te amo. Estudo 56, parte 5 da Escola da Divina Vontade, do Evangelho da Maria Valtorta. Então, nesse estudo, nessa primeira parte do estudo, Deus está falando assim, né, explicando como que está a situação hoje. Que a Divina Vontade vem para o conhecimento da Divina Vontade, o livro do céu. Vem explicar, vem restaurar o homem, trazer o homem para a finalidade primeira, né, a finalidade primordial da criação, restaurar o ser humano. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: o homem não está, a humanidade está como se fosse assim, está chegando o que Deus está falando assim, que eu estou entendendo, está chegando um orvalho por causa dos escritos da Luísa, por causa do terceiro Fiat. Está chegando informações nas almas, através de orvalho benéfico. Né? A gente estuda o livro do céu, tem esse conhecimento, e esse conhecimento é para toda a humanidade. Então, de certa forma assim, através do orvalho benéfico, essa informação está chegando nas mentes dos seres humanos. Então, está chegando uma informação de que o ser humano, de que a gente tem que ser feliz na Terra, né? Porque no reino da divina vontade, a era da paz vai ser céu na Terra, felicidade. E para quem vive na divina vontade, já é. Então, céu, felicidade, paz. Tá chegando essa informação. Só que ao mesmo tempo, só que ainda está num período assim de pré-reino, e tá uma confusão, como Jesus falou. Na renovação, tá acontecendo uma renovação, e nessa renovação tá uma confusão. Então, ao mesmo tempo que tá chegando essa informação de que a gente tem que viver, de que fomos criados assim, fomos criados para viver o céu na terra. É para isso que a gente foi criado, para viver céu, para viver feliz. Né? Só que a informação não está chegando completa, porque aí, para a gente fazer esse processo de voltar à ordem e viver céu, né? De ser assim na terra como é no céu. No céu é só felicidade. Só que no céu é só felicidade por quê? Porque só tem vontade divina. É a vontade divina que reina. E essa informação está chegando na terra, de céu na terra, de assim na terra como no céu. Só que não está chegando
Só que a informação que tá chegando ainda tá, tipo assim, como que eu explico, meu Deus? É, não chega, não tá completa ainda para muitas pessoas. Então, para ser céu, tem que mudar do jeito que tá, né? Não tá céu. O jeito que tá até hoje não tá. Tem muita coisa que faz aqui não está bom. Então tem que mudar. E tem que mudar o quê? Tem que tirar o que tá atrapalhando, né? O que tá atrapalhando aqui ser um céu para todo mundo. E aí muitos estão entendendo que o que tá atrapalhando é é Deus, é a igreja, é a fé. Que se tirar então a fé, que se as pessoas não tiverem mais fé, que a fé é o que atrapalha a felicidade na terra, que a religião é o que atrapalha a felicidade na terra, que é Deus que atrapalha, que é a ideia que Deus, tipo assim, Deus, ele foi uma invenção de algumas pessoas e que essa ideia atrapalha a felicidade na terra. Então, tá vendo? Tá chegando a informação incompleta, porque o homem tem que entender que o que faz, o que atrapalha o céu na terra é a vontade humana, é o próprio homem. Só que é tão confuso porque ao mesmo tempo tá chegando essa informação também de que o problema é o próprio homem. Nossa, é muito confuso. Mas tá chegando essa informação. Porque a gente viu um vídeo, tem um cara, não sei falar o nome dele. Ele fala sobre isso, ele fala que eu não vi todos os vídeos dele, mas uma das coisas que ele fala é que Deus é maluco. Que ele fala coisas absurdas de Deus. Coisas absurdas de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele fala, por exemplo, aí ele fala muito da religião também, da fé. Tanto que ele fala assim, é, a fé está com os dias contados na Terra. Ele fala desse jeito. Ele fala do. Aí, ao mesmo tempo, ele fala assim. Ele tem um vídeo que ele fala assim, um short, aqueles vídeos curtos do YouTube, que não é só os políticos que enganam, que os sacerdotes são os que mais enganam, que, que eles enganam, tipo assim, que ele fala uma coisa, mas não vive, que eles são enganadores. E que a fé está com os dias contados na terra. Então, ele tá entendendo, assim, ele fala coisas absurdas, mas, por um lado, ele também tá entendendo. Tá chegando um orvalho benéfico na mente dele, ele tá compreendendo que precisa mudar alguma coisa. Mas aí ele chega na cabeça dele a informação. É, o ser humano, o problema é o ser humano. Só que ele fala que é confuso. Tô tentando aqui compreender. Ele fala assim, umas coisas que ele fala, ele tem razão. Ele fala assim, a fé, sobre quando ele fala que o céu não, que a felicidade, ele não fala de céu assim, mas ele fala de que o problema é a igreja, o problema é a religião. Aí ele fala dos católicos, que os católicos, ele fala muito das religiões, né? Ele fala que os católicos, na cabeça dele, assim, e realmente ele não tem, ele tem razão, ele fala assim, que as pessoas que têm fé colocam tudo na mão de Deus, tipo assim, ó, Deus resolve. E a pessoa mesma não se vê que ela tem que fazer alguma coisa, entendeu? Tipo assim, para mudar. Por exemplo, a pessoa tá em pecado. E aí ela simplesmente fala, vai, ela tá pecando. Ela simplesmente vai, vê que tá no pecado, aí vai, confessa e volta para casa
e acredita assim, Deus que faz tudo para eu mudar. O sacerdote me deu eu confessei, recebi o sacramento, recebi o sangue de Jesus e pronto. Vai acontecer uma mágica. A graça que eu recebi vai fazer. Eu sozinha não preciso fazer nada para mudar. Eu não tenho que lutar com o pecado, assim, tipo assim. Não entende o que é o verdadeiro arrependimento, que é nunca mais pecar. Não vive exatamente o que Jesus falou. Eu te perdoo, nunca mais peque. Então, ele está percebendo que isso não tem lógica. Esse cara, ele está percebendo que isso não tem lógica. Que as pessoas estão vivendo assim, como se os sacramentos fosse sabe assim, não tá vivendo aquilo não está sendo eficaz. Está fazendo a pessoa viver como se fosse assim, o sacramento é complicado, gente, assim, qual a palavra que eu uso? É uma justificação para eu, sabe assim, eu peco, mas eu vou lá e confesso e volto para casa e aí eu não tenho que mudar. Semana que vem eu volto e confesso de novo. E não tem mudança. E esse, por exemplo, o comportamento que a pessoa tá, às vezes é de violência, às vezes é não sei, coisas terríveis. Aí ela volta para casa, fala mal das pessoas, fofoca e não é fiel, não sei, e não muda. E aí ele fala dos protestantes, ele fala, é só, coloca tudo na conta de Deus, né? É só ter fé em Jesus Cristo. Basta ter fé em Jesus, proclamar que Jesus é o Senhor e pronto, eu não preciso mudar nada. E ele sabe que a mudança só acontece no mundo para melhor, para o ser humano ser melhor, se ele mudar. Mas aí como a fé dessas pessoas está falando assim, deixa tudo na conta de Deus, eu não tenho que mudar, não tem uma mudança assim. Deixa tudo na conta de Deus, na cabeça da pessoa. É só eu confessar. É só eu confessar, ou então o outro fala, é só eu ter fé em Jesus. Só proclamar que eu tenho fé em Jesus, tá tudo certo. Eu não preciso fazer nada. E não tem uma mudança na pessoa. E isso faz o mundo continuar como tá. Porque a pessoa não muda. E o que forma o mundo é as pessoas, né? Então as pessoas não mudam. E eles estão colocando a culpa na fé. É a fé que faz a pessoa ficar assim. Mas o problema não é o problema é que as pessoas não seguem o que Jesus está falando. A doutrina que Jesus deixou está intacta. O problema é as pessoas, o comportamento das pessoas diante das palavras de Jesus, do conhecimento que elas têm. E que elas não vivem o que Jesus ensinou. E aí a igreja está sendo totalmente, a igreja está totalmente perseguida, a religião, a fé está sendo totalmente perseguida, é a culpada, a vilã da história. É a vilã, ela que é a culpada pelo mundo estar do jeito que está. Meu Deus, é muito complexo. Mas por um lado, realmente tem pessoas que proclamam a fé e que vivem de um jeito que realmente não vive o que fala. E aí tem essa questão, né? Aí falou aqui. Então tá chegando essa informação. Só que tá faltando chegar a informação de que a vontade humana que é a vilã. Tá chegando, não chegou essa informação. Mas tá chegando, porque ele tá falando, né? Esse cara tá falando. Não depende só de Deus. O homem tem que mudar. Não depende só de Deus. É só eu ir, eu ir no sacerdote me confessar, tá tudo certo. Eu não preciso ter nenhuma ação, não preciso fazer nada para mudar. Então, nessa questão também é verdade. O homem tem que. A gente tem vontade. E eu tenho que querer mudar. Deus não vai.
fazer tudo sozinho. Então ele fala aqui, a gente tem que entender, tô lendo aqui o que foi falado na aula. Jesus mostrou para Aline como num êxtase, o quanto ele está sendo visto como maluco, distorcido, a visão, né, a pessoa de Deus está sendo vista como um maluco por muitos. E o que é ensinado, estão dizendo que a fé, que Deus é responsável pelo caos do mundo, a fé. Estão dizendo coisas absurdas, porém, de certa forma, é verdade. Por quê? Por causa do que eu falei. Porque Deus, a gente entende aqui na Escola da Divina Vontade, porque Deus perdoa o pecado do homem. E porque Deus permite que o homem peque à vontade, destrua tudo ao redor. Ele quer purificar a terra. A terra vai ser purificada. Toda essa confusão vai ser, tudo vai ser purificado. Nossa escola, nós estamos aqui explicando tudo. O que Deus tem a dizer, tudo Deus está falando, está explicando, está deixando bem claro. Está sendo falado aqui na escola. A gente vai começar na Escola da Divina Vontade a entender, a estudar os escritos dos cadernos da Maria Valtorta, que Jesus fala coisas super, super importantes para a gente entender tudo que está acontecendo né, o cenário que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo. É isso mesmo, com o momento que a gente está vivendo. Então, combinado com o momento que a gente está vivendo. Então, está convidando a gente para tomar consciência disso, do momento que a gente está vivendo. É importante a gente tomar consciência do que a gente está vivendo. Deus explicar para a gente ter consciência, viver consciente do momento que a gente está vivendo aqui na Terra agora. E é só Jesus que vai. Só Deus para explicar. É muito confuso. Muito confuso. E se a gente vê o vídeo desse cara eu esqueci o nome dele, Ivan, não sei o que, ele é um escritor com mais de 50 livros, é como se ele misturasse a religião espírita com o budismo, sei, umas coisas estranhas, mas se a gente ouve o que ele fala, e não tem a visão divina, a gente pensa assim, não consegue enxergar isso do orvalho benéfico, por exemplo, que ele está falando. Você vai só falar, esse cara totalmente distorcido o que ele fala. Tudo que ele fala tá distorcido. Ele fala muitas coisas absurdas, mas tem coisas que ele fala que a gente vê que tem um orvalho benéfico. Essa questão das pessoas colocar tudo na conta de Deus. Deus é que tem que agir para eu mudar. Eu não tenho que fazer nada. Eu sou pecador e eu recebo. Aí eu só proclamo o nome de Jesus, eu recebo o sangue de Jesus, recebo os sacramentos e tá tudo certo. Mas eu continuo pecador. E para isso mudar, Deus é que tem que fazer alguma coisa. Eu não consigo sozinho. Sozinho não consigo mesmo, mas eu não consigo, eu não tenho que fazer nada. E eu não tenho que fazer nada para isso acontecer. Então nisso ele tem razão. Então, combinado com o momento que a gente está vivendo, é muito importante entender. Mas o que realmente a gente está falando aqui, a nossa igreja ela é pecadora, porque são seres humanos com vontade humana que governa. E a vontade humana a gente sabe que é a chave do inferno. Tá uma confusão. Então, a mente do ser humano esse conhecimento do livro do céu está acordando o ser humano para entender isso. O ser humano está amadurecendo o seu raciocínio, a sua inteligência para entender essa questão de assim na terra como no céu, de paz na terra, de felicidade na terra.
Tá chegando essa informação. Mas, ao mesmo tempo, o, 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 o demônio está usando esse momento para introduzir, junto com esse orvalho benéfico, introduzir, junto com essa verdade do céu, do reino da divina vontade, o demônio está usando esse momento para introduzir na mente dos seres humanos as suas ideias. Como a vontade humana é a chave do inferno, ele, ele, o demônio fala com as pessoas. E aí ele consegue, por causa da própria vontade delas, também colocar suas ideias. E aí está misturado o conhecimento, a verdade, com essas coisas demoníacas. E aí, assim, o ser humano, a mente da pessoa recebe verdades, mas ao mesmo tempo vem essas contaminações, e ela entende que a culpa é de Deus, é da igreja, é da fé. Para poder viver esse céu, tem que tirar a fé da terra, tem que acabar com a fé na terra. Aí vai ter céu. Aí vai ter felicidade. E aí a igreja está sendo a vilã, e não a vontade humana. A vilã é a igreja, não é a vontade humana. Então falta chegar essa informação. A vilã é a vontade humana. E para a gente voltar para a ordem, e esse céu acontecer, e essa paz acontecer, e essa felicidade acontecer, temos que viver com a vontade divina. Voltar à ordem primordial da criação. Vivendo com a vontade divina reinando. A vontade divina reinando. Então, como a igreja está sendo perseguida, o que vai acontecer? Jesus já explicou que a igreja vai passar pela cruz. A igreja vai ser crucificada. E aí ele estava explicando nessa aula o que é a cruz. O que é a cruz? Quando ele morreu, Jesus morreu para poder assumir nas costas dele a culpa de tudo que os judeus estavam fazendo de errado. Jesus morreu para assumir, ele assumiu a culpa de tudo que os judeus, do povo dele, estavam fazendo de errado, dos pecados. Ele assumiu toda a culpa. Ele assumiu a culpa de tudo que o homem estava fazendo de errado. Ele tomou sobre si as nossas culpas, de todos os seres humanos, e principalmente do povo dele, da igreja, do povo dele, do povo eleito lá dos judeus, povo de Israel. Jesus justamente, ele chamou justamente os doutores da lei de hipócritas e raça de víboras. O que ele chamou de raça de víboras, de hipócritas, foi justamente o povo dele, os religiosos. Por quê? Porque toda a lei de Moisés foi distorcida para ganhar dinheiro. Ele chamou de raça de víboras, de hipócritas, porque eles pegaram tudo que era a lei de Moisés, distorceu para satisfazer os próprios interesses deles de poder e de dinheiro. Enriqueceram. E o que está acontecendo hoje é a mesma coisa. Hoje está acontecendo isso na Igreja Católica. Está acontecendo isso na Igreja Católica. Enriquecem alguns. Alguns homens também são raça de víboras, sacerdotes que são raça de víboras, que também utilizam dos sacramentos, utilizam os 7 sacramentos para fazer o monopólio, algumas verdades de indulgência plenária, todas essas coisas que eles criam para também faturar com isso. A igreja ganha dinheiro com isso, com os sacramentos, com a intercessão dos santos. Tem a questão do turismo religioso, do comércio por exemplo, por causa da canonização dos santos, tem muita comércio em volta disso. Você vai lá em Aparecida, por exemplo. Meu Deus, tem um comércio muito forte em volta do Santuário de Aparecida.
ganhou muito dinheiro com essa questão do santuário. Tem muito dinheiro. Com isso, talvez não era para ter canonização dos santos humanos, das virtudes. Então, pode ter coisa que aconteceu na igreja que era para o bem, com a intenção de dar um exemplo de uma pessoa que foi boa, né, que teve a canonização dos santos, para poder exaltar as virtudes de Santa Teresinha, de Santa Rita de Cássia, exaltar as virtudes dela, para a gente ter esses seres humanos como modelo para a gente seguir e também querer ser santos. Mas o que está acontecendo é que pode acontecer o que virou um comércio. Um comércio. Teve uma distorção desse bem. Era para o bem, para uma intenção boa de dar exemplo. De uma pessoa que lutou para salvar as almas, que lutou pela doutrina. É complicado. Tem muitas heresias, e muitas heresias aconteceram, tiveram que lutar contra as heresias, os santos, né? Que falavam que Jesus não era Deus, muito sério. Então, a igreja era a depositária da fé, das verdades. Só que ela é formada, a igreja, por seres humanos. Então, teve uma distorção da parte das pessoas. Teve uma distorção, então tá uma confusão. Uma confusão muito grande. E aí Deus está permitindo, a igreja também é necessário, foi permitido por Deus, na divina vontade, essa perseguição para fazer a purificação da igreja. Então, essa perseguição que está acontecendo na igreja, perseguição da fé, perseguição, toda essa confusão que está acontecendo, essa perseguição, é permissão de Deus para purificar a igreja. Para acontecer a purificação da igreja, para acontecer o reino da divina vontade, a igreja vai ser purificada. As pessoas que distorcem essa verdade não vivem exatamente o que Deus fala, o que Jesus deixou. Vai ser purificado, vai ser tirado da terra. Então, ele está permitindo essa purificação. A igreja vai se purificar, mas ao invés de se purificar, muitas vezes a igreja piora. Mas ainda está a mesma coisa que aconteceu lá com a religião dos judeus. Né? Ao invés de se purificar, a igreja piora e vai acabar sendo sacrificada, crucificada. Assim como Cristo foi crucificado, a igreja, o corpo místico dele será crucificado. Uma das coisas que o homem distorceu foi a questão do, do pecado. Jesus ele veio para falar que o pecado é a pior coisa, que a gente não pode pecar, que não é para ter pecado. E ele deixou o sacramento, a confissão, para a gente pecar, para a gente confessar e nunca mais pecar. Só que o que muitos estão fazendo é que entenderam, tá distorcendo isso. Tipo assim, eu posso pecar à vontade, é só ir lá e confessar na outra semana. E não é bem assim, eu não tenho que também. É complicado, eu não vou ser, não, eu não consigo ser santo, eu não consigo não pecar. É impossível não pecar. Então eu sou pecador e bate no peito e fala, eu sou pecador. Não tem como viver sem pecado. Então tem essa distorção muito grande em relação ao pecado e à confissão, ao sacramento. Então eu sou pecador, só Deus é santo. Só Deus é santo. Nós somos pecadores, então vamos ser pecadores eternamente. Eternamente não. Somos pecadores, pecadores, e aí eu vou deixar de pecar só depois da morte. Então, eu vou ficar aqui na terra. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou ficar pecando, confessando, pecando, confessando, pecando, confessando. Aí depois, aí no final da vida, quando eu morrer, eu recebo o sacramento, a unção dos enfermos, recebo a Eucaristia, aí Jesus me salva, eu vou para o purgatório e fico lá me purificando, depois vou para o céu. Mas aí eu não preciso mudar aqui na Terra.
aqui na terra eu vou continuar sendo pecador, fazendo coisa errada. Eu vou continuar do mesmo jeito, eu não vou lutar com o pecado e ser uma pessoa boa, sem pecado. Não vou me purificar, é impossível aqui na terra. E aí tem essa distorção muito grande. É só pedir perdão, Jesus perdoa, como se Jesus tivesse ensinado, como se o sacramento que Jesus deixou e o que ele ensinou de perdão, perdoa, perdoa sempre, 70 vezes 7, que ele estava ensinando a cultura de pecado, que a gente pode pecar à vontade, que ele sempre perdoa. Ele perdoa sim, mas ele fala, não volte a pecar. Ele não falou isso para você se acomodar na lama do seu pecado. Não foi isso que ele disse. É isso que tá distorcido. Ele não falou, tudo que ele disse não foi para dizer, pode ficar aí na lama do seu pecado, meu filho, fica aí na lama. Se lameia cada vez mais, eu sempre vou te perdoar. Pode continuar matando, roubando, se prostituindo, usando droga, pode fazer o que você quiser. Falando mal das pessoas, deixando a sua vida vivendo assim arrastado, não cumprindo seus deveres, nem de pai, nem no seu trabalho, nem como se você é mulher, como esposa, faz o que você quiser. Viva do jeito que você quiser e eu sempre vou te perdoar. Sempre te perdoo. Não precisa você mudar. Não precisa se arrepender. Você tipo assim, não foi isso que ele disse. E é o que a pessoa está entendendo. E abençoando e deixando. E a igreja às vezes passa essa mensagem de seja o que você quiser na Jornada Mundial da Juventude. A gente não veio para converter ninguém a Cristo. Seja o que você quiser, jovem. Seja o que você quiser. Não precisa mudar. Jesus perdoa. Não precisa lutar com o pecado, não. Faz o que você quiser. Tá distorcido? A vontade humana distorce tudo. Tá tudo distorcido, porque o homem tem a vontade humana. E aí temos agora o estudo da divina vontade, onde traz o homem a verdade de que ele está abusando dos seus direitos e abusando da sua liberdade. O livro do céu vem trazer essa mensagem de colocar. O livro do céu vem para colocar tudo no seu devido lugar. Dá fazer a gente entender que tudo está distorcido desse jeito por causa da vontade humana. Deus não tem, Deus não tem culpa de nada. O depósito da fé na igreja, o que a igreja tem de verdade, é perfeito. O problema é o ser humano que distorce tudo. E o livro do céu vem falar quem é realmente o vilão. O vilão. Qual que é realmente o problema? E qual é realmente a solução? Porque aí muitos desses que colocam a culpa na igreja, colocam a culpa na fé, acham assim, tem que acabar com a fé, tem que acabar com as religiões, não pode ter, esse que é o vilão. E aí qual para essas pessoas é a solução? O governo. O governo. É a política, é a economia, é um governo. Porque eles pensam em felicidade na terra, mas pensam em coisas materiais, não espirituais. E aí por isso que vai ter o período do anticristo. Porque as próprias pessoas vão entender que Cristo que a doutrina de Cristo, que Deus é o culpado, que a religião é a culpada. Então, tira e coloca o anticristo no poder. Cristo é o culpado. Coloca o anticristo no poder e seremos muito felizes. O anticristo vai trazer essa solução e eles vão acatar. E o mundo vai falar. Realmente, a fé é a culpada. Se a gente tira a fé, não tem mais violência, por exemplo, porque hoje tem muita violência por causa da intolerância dos cristãos, dos que têm religião. Porque homossexualismo, por exemplo, é pecado. E aí tem muita. Eles, na cabeça dessas pessoas, homossexualismo é pecado. Então, os cristãos, os que acreditam em Deus, veem isso como pecado e quer acabar com isso. E aí tem muitos que são intolerantes e chegam a fazer violência contra os homossexuais. Isso gera violência
intolerância, desprezo e, tipo assim, por exemplo, toda a classe LGBT, a, a, na cabeça deles assim, se não tivesse essa mensagem no mundo é pecado, eles seriam totalmente livres e felizes, não tinha mais preconceito contra eles. O preconceito em relação ao comportamento deles vem da fé. Então, tira a fé, que aí não vai ter mais preconceito. Não vai ter mais preconceito. Eles não vão se sentir mal mais, não vão se sentir mais desprezados, porque na cabeça deles, assim, o motivo é a fé. Então, tira a fé. E aí vamos ser felizes, livres, não vai ter mais. A gente pode. Por que que tem por que que tem tanta dificuldade de aprovar essas leis para casamento homossexual? Por causa da fé. Porque os legisladores têm muitos têm esses conceitos, ainda seguem esses conceitos, têm esses princípios, e eles são representantes do povo. Então, de uma certa forma, eles não são tão livres assim para poder acatar só a vontade da classe LGBT. Então, tem que ainda seguir um princípio. E o Brasil tem muita gente que tem religião, que tem fé, que professa uma fé. Então, não é tão simples assim falar, a partir de agora, no Brasil pode ter casamento homossexual, casamento entre pai e filho, casamento entre mulher com mulher, pai com filho, tio com... A família, não, ainda tem o conceito de família no ordenamento jurídico, no Código Civil, ainda está nas leis, nas nossas leis ainda está muita coisa que vem dos princípios da religião, por causa do povo ser religioso. E aí não é tão livre assim para poder aprovar essas leis. Não é tão simples assim aprovar o aborto por causa tem muito, por exemplo, no Congresso vai ter muitos deputados, no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado vai ter muita gente que vai ser contra. Tem as bancadas religiosas, então eles querem tirar esse povo do poder, tirar as pessoas que pensam assim do poder para poder, né? Tira esse povo, tira, porque aí a gente vai conseguir aprovar todas essas leis, tira esses pensamentos, isso é coisa de loucura. Quem que falou que a família é pai, mãe, filho? Isso é coisa da religião, tem que tirar. E aí a gente vai conseguir ser feliz. A felicidade para eles é assim, cada um fazer o que quer. Cada um viver como quer viver. Cada um. Se eu quero casar com um homem, eu caso. Se eu quero casar com uma mulher, eu caso. Se eu quero casar com dois, eu caso. Não tem problema. Qual é o problema? Por que a família tem que ser um homem e uma mulher? Quem que falou isso? Foi Deus que falou. Mas Deus é um louco. Deus não existe. Isso foi invenção do ser humano, da cabeça do ser humano. Então a gente tem que tirar essa ideia da cabeça deles. Foi uma ideia criada e que a gente está sofrendo por causa dessa ideia. Tem que tirar essa ideia. E aí tudo está resolvido. Eles pensam assim. Aí então o livro do céu vem trazer a ordem de novo, né? A ordem de novo. Só quem sabe o que é felicidade, amor, paz é Deus. A paz só vem dele. A felicidade só vem dele. O amor só vem dele. Isso tudo aí é vontade humana, desordem, loucura da cabeça dos homens. E a paz só vem de Deus. A ordem só vem de Deus. A felicidade só vem de Deus. Se a gente viver conforme Deus pensou. Ele é o nosso Criador. Ele sabe. Nós não sabemos. Então vem essa confusão. O homem está abusando da sua liberdade, dos seus direitos. E, inclusive, os que têm religião, os que acreditam em Deus.
e pensa que essa coisa do pecado é assim, eu não tenho que mudar, né? Todo mês vai, continua pecando, sendo mal, continua fazendo o mal e não assume a responsabilidade para melhorar. Pessoa realmente boa, pessoa realmente boa, né? Não são muitos. Então na igreja tá tendo essa distorção, essa distorção da verdade. Então tem muitas pessoas que estão no pecado e não mudam, mas também, por um lado, tem pessoas boas na igreja, pessoas boas, mas tem pessoas na igreja. Então, assim, o mundo tá vendo a igreja como uma vilã, perseguindo, né, por causa do comportamento. Mas também, por outro lado, eles veem que a igreja tem coisas boas, faz muita caridade, faz muita caridade. Tem muito pastoral movimento que faz trabalho humanitário, muito lindo de acolher as pessoas, de matar a fome das pessoas, de dar banho nas pessoas, de ajudar a fazer trabalho assim para ajudar o humano, né? A questão da fome. O Papa Francisco fala muito sobre isso, da pobreza, de combater a pobreza, a fome. Um trabalho humanitário muito lindo. E por isso a igreja hoje trabalha nesse campo humanitário para convencer essas pessoas que estão indo contra ela. Olha só que incrível aí, né? Incrível isso, porque a igreja está sendo perseguida, tem muitos contra a igreja, mas ao mesmo tempo a igreja tem esse lado humanitário. E é justamente o que o mundo quer. Acabar com os sofrimentos humanos, acabar com os sofrimentos do corpo das pessoas, não ter mais fome, não tem mais doença, não tem mais falta de emprego. Então, e a igreja trabalha muito nesse campo. Então, acaba que ela está sendo muito perseguida, mas isso ameniza, né, a imagem, ameniza um pouquinho essa visão tão que as pessoas estão com tanta repugnância da igreja. Mas aí olham para o Papa Francisco e vê ele acolhendo os jovens, sejam o que vocês quiserem ser. Não pode ter fome, não pode ter guerra, não pode ter. Então ele acolhe, assim, ele é aquele que acolhe, que não quer mais pobreza e pensa muito no pobre, em matar a fome mesmo da barriga da pessoa, não fala muito do espiritual. Então, para poder. Aí ela, para poder ela refutar os ataques que ela está recebendo, ela está sendo igreja em prol das obras, em prol das obras. Então está ensinando mais obras do que a fé. E a igreja tá falando de uma. Então, assim, para poder refutar isso, essa repugnância tão grande que o mundo está tendo com a igreja, por causa da questão dos princípios, da moral, é, ela faz essa questão, vive de obras, e não fala tanto de espiritualidade. Aí tem padres falando de o Frei Gilson falando de, Frei Gilson, por exemplo, falando de espiritualidade desencarnada. E eles não falam disso, negam isso, não falam muito do espiritual. E aí vem a teologia da libertação. E estão querendo introduzir forte na igreja essa teologia para refutar essas pessoas que estão atacando a igreja, falando que ela é do mal. Né? Aí eles estão falando que a igreja é do mal, que é a fé que é o problema, e o cara lá falou claramente: a fé está com os dias contados na terra. E a igreja que proclama fé, que fala de fé, então, para refutar isso, para amenizar essa imagem que a igreja está tendo, vem a teologia da libertação que vem, né, muito nessa questão do humano, de esvaziar o sentido do sacramento, do que Jesus falou. Jesus, na verdade, não, o evangelho da multiplicação dos pães não foi um milagre, assim, foi só E Jesus quis dizer que tem que partilhar o pão, que todo mundo tem que partilhar o que tem, mas não foi realmente um milagre. Não, na verdade, não foi. Foi só um símbolo, assim. Na verdade, a Eucaristia não é realmente o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus Cristo. Quer dizer, comunhão, que todo mundo tem que estar unido. Então, retira o sentido espiritual e coloca tudo no humano. A igreja, aí ela está muito da teologia de libertação.
O Papa Francisco e os bispos deles estão tentando mostrar à sociedade que nós somos bons, que fazemos trabalhos pastorais, que acolhemos todos. Não, não somos intolerantes. A igreja, porque Deus fala que é pecado, mas não, a gente acolhe todo mundo, a igreja abençoa todos, não, não, não fala de pecado, a gente não fala de pecado para não passar essa imagem de intolerância. Somos bons que fazemos trabalhos pastorais. A caridade que existe no mundo foi a Igreja Católica que desenvolveu em primeiro lugar. As escolas, a igreja que começou, faculdades, escola, caridade, foi a igreja que começou. Então essas pessoas falam mal da igreja porque só vem a parte negativa. Só vem a parte do mal que a igreja fez de corrupção, alguma coisa assim, de ganhar dinheiro. E realmente tem essa questão, mas eles só focam nisso, nos escândalos da igreja. Não vê o que fez de bom. O que Jesus numa coisa assim de ganhar dinheiro e tal, e de ensinar de uma forma errada o que Jesus ensinou. Só vê isso que a igreja está ensinando. De uma forma errada o que Jesus ensinou, está distorcendo o que Jesus ensinou. A igreja tem esses escândalos, só vê isso, não vê a parte boa. E aí a igreja vai ser crucificada. A gente já sabe disso. Ele só vê essa parte má, como aconteceu com Jesus. Então, a mesma coisa que aconteceu com Jesus. É, o mundo está vendo só a parte má da igreja, só o que ela faz, o que está distorcido. Não vê a parte boa. E ela vai ser crucificada. Jesus, ele fez, e a igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus, ele fez muita coisa boa. Curou muito, ele só foi bom. Só que tudo que ele fez foi distorcido. Né? Por mais que Jesus tivesse feito muita coisa boa, curado os enfermos e feito tantos milagres, você viu que na hora ninguém prestou atenção. Na hora de condenar, ninguém prestou atenção nos milagres de Jesus. Falaram que os milagres de Jesus eram seduções dele e outras coisas, porque ele era um mago, porque ele era Beelzebub, que era o chefe dos demônios. E ele teve que assumir nas costas dele toda a culpa da igreja. E com a igreja vai acontecer o mesmo. Eles vão ver só a parte negativa e chamar ela de Bezebu, dela ser a vilã da história. A igreja, é, eles não vão ver nada de bom que a igreja faz. Vão ver só o mal. Vão ver só o que ela faz, né? Vão ver só o mal. Que a igreja é a que atrapalha. A igreja é a que atrapalha a fé que a igreja proclama. É a que atrapalha o mundo de ser o que ele quer ser. As pessoas querem ser o que elas querem ser. É a igreja que atrapalha, é a fé que atrapalha os planos das pessoas, da vontade humana. É a fé que atrapalha. Então vamos crucificar, vamos tirar. Porque a gente pode ser o que a gente quiser. Não vai ter mais, não vai ser mais pecado o homossexualismo. Né? Tipo assim, o que faz. É tipo assim, não vai ter mais essa história de pecado. Não existe mais história de pecado. Não tem que existir. Na cabeça deles não tem que existir. Então, se não tem mais o pecado, não vai ter mais. Por que que na lei, por que que não tem a lei por que que na lei, de onde vem lá no Código Civil, que sobre família, sobre casamento entre homem e mulher, dos princípios cristãos religiosos. Então não vai ter mais isso. A gente vai poder mudar isso na lei. Hoje um casal homossexual não tem tanta liberdade aqui no Brasil e no mundo de casar, de assumir, de fazer o que quer por causa das leis, esbarra em leis. Claro que isso está mudando, já está mudando, mas ainda não está como eles querem. Ainda tem que tirar lá do Código Civil que é homem com mulher. Tem que mudar o conceito de família em todas as legislações para a gente viver realmente livres
Tem que tirar essa coisa do hétero. Tem que tirar em tudo. Onde tiver escrito que a família é homem com mulher, tem que tirar da legislação do mundo inteiro. Então, se tiver um governo, se tiver, imagina, vai ser a solução para eles, um governo único, que a lei vai ser única, que vai sair desse governo único para poder arrumar tudo, porque cada país tem uma legislação diferente, né? Então vai ter um governo único que vai ter uma legislação sobre o que é a família. Família é o que você quiser que seja, não é homem com mulher. Família é o que você quer que seja, então tá resolvido o problema. Só que para isso tem que esbarra nas religiões, esbarra nisso. Então, tirando a igreja, vai resolver tudo. Ela vai ser crucificada, totalmente perseguida. Todas tudo que for contra esse plano. E aí, Jesus, ele tá falando aqui de Jesus, ele vai ter que, peraí que eu vou entender essa parte aqui, do que Jesus, dessa comparação da crucificação de Jesus e da crucificação da igreja. Então, assim, Jesus, ele só fez o bem, e na hora que acusaram ele foi. É a mesma coisa, gente. Jesus foi condenado à morte. Eles pegaram coisas que Jesus falou, que Jesus fez, e por causa dessas coisas condenaram ele, mas injustamente. Porque Jesus era uma. É complicado, Jesus me ajuda a entender. Jesus era uma, uma um empecilho para eles viverem o que eles queriam, porque eles queriam poder e dinheiro. E Jesus veio pregar um reino, mas um reino que não é deste mundo, um reino espiritual. E eles estavam apegados à carne e à terra. Jesus veio denunciar as coisas e aí eles falaram: "Ah, ele foi ele foi condenado à morte". Ele falou, uma das coisas das acusações é que ele tinha falado que ele era o filho de Deus, blasfemou. Então, condena, crucifica. E ele foi tranquilo, aceitou essa condenação e morreu inocentemente. Ele assumiu tudo nas costas dele, todas as culpas de todos os seres humanos, passado, presente e futuro, aceitou e morreu por todos. Então, hoje a igreja está sendo também o que a igreja fala, né? Aí na hora que Jesus foi condenado, eles esqueceram plenamente do que ele fez de bom. Só viram isso. Só viram o que era o impedimento, né? Para eles não. Para eles continuar a vida que eles queriam, né? De poder e de dinheiro. De manipulação das pessoas. De estar lá no poder e ser os portadores da lei. E distorciam tudo. E, né, enfim. Aí a igreja. E Jesus inocentemente assumiu e morreu. A igreja também hoje, a fé, está sendo vista como a vilã. A fé está sendo vista como a vilã. A fé e as verdades reveladas por Deus é a vilã. Para o mundo viver o que ele quer. Para as pessoas do mundo viverem como elas querem. Né? Isso está sendo um problema. Para o mundo viver do jeito, para cada um viver como quer. Essa é a verdade de Deus. É o que Deus revelou, que é o que está depositado na igreja. Então, essas pessoas vão esquecer plenamente o que, o que a igreja faz de bom. Essa parte aí da caridade, vão esquecer plenamente. E vão crucificar. Mas
A igreja, Jesus, ele era inocente, ele não tinha culpa de nada. Só que a igreja, que é formada por homens, realmente tem uma distorção e tem pecado. Então vai ser crucificado. As pessoas vão ter assim. Uma das coisas que esse cara falou, que depois eu vou pesquisar o nome dele aqui, ele enxerga que tem essa distorção. Então eles falam, ó, a igreja prega uma coisa, mas ela mesma não vive o que ela prega. Fala de pureza, fala de castidade, mas tem muito sacerdote que não vive a castidade, a pureza. Fala que o homossexualismo é pecado, mas tem muitos sacerdotes que são, que são homossexuais. Fala que pedofilia é pecado, que impureza é pecado, mas tem escândalo de pedofilia na igreja. Então, que doutrina é essa que nem eles mesmos não seguem? Então, o mundo vê isso e vai e persegue e condena. Meu Deus, é muita confusão, Senhor. E a igreja, Jesus era inocente. Inocente, não fez nada e assumiu a culpa e morreu. A igreja vai ser perseguida, mas ela não quer ir para a morte. Ela não quer, muitos não querem, não assume, não quer ir para a morte, não quer ser crucificada. Então, só que ela está sendo também distorcida. Então, ela está sendo plenamente distorcida. Né? Tudo distorcido. Quando estão dizendo mal da igreja. Não, vocês nem gostam. Quando estão dizendo mal da igreja católica, é assustador. Agora é assim, a coisa mais importante que eles têm a fazer é atacar a igreja católica. As pessoas estão atacando mesmo, jogar pedra na igreja. Mas isso é permissão de Deus. Quem está querendo que faça isso para poder a igreja assumir de verdade a cruz e não conseguir fugir mais da cruz? É o próprio Deus que está permitindo isso para a igreja ser crucificada e purificada. Porque por mais que ela peque uma teologia, que ela pegue uma teologia da libertação para poder tentar fugir da cruz, ela não vai conseguir. Para tentar fugir dessa crucificação, dessa perseguição, por mais que fique essa teologia da libertação falando, matar a fome, passar a mão na cabeça das pessoas, isso aí não vai conseguir. Isso aí não vai conseguir frear essa crucificação, essa perseguição. Não vai, não vai. Por mais que ela pregue essa teologia da libertação para fugir da cruz, ela não vai conseguir fugir da cruz. Aí tem uma história que o padre Paulo contou sobre Pedro, que ele estava fugindo da morte. Então a igreja está acontecendo a mesma coisa. Pedro representa a igreja. Pedro tentando fugir da morte. A igreja está tentando fugir da morte. E aí muitas vezes pode ser, essa teologia da libertação está tentando assim amenizar, para dizer somos bons. Não nos persigam, somos bons, mas não vai adiantar. Que Pedro estava tentando fugir da cruz. Numa estrada, ele pegou, alguém falou para Pedro, fuja de Roma, para você não morrer. Fuja de Roma. E ele estava seguindo uma estrada, fugindo da morte. Pedro simboliza a igreja. Uma história real mesmo que aconteceu. E, e aí, o Pedro, ele estava fugindo para não morrer, escutando os conselhos de outros padres, de outras pessoas e fugindo para não morrer, para não sofrer o martírio. E aí Jesus apareceu na estrada, indo em direção a Roma. Pedro fugindo de Roma, fugindo do martírio. E ele encontrou com Jesus indo para Roma. E Pedro e, e Pedro perguntou para Jesus para onde ele vai. E ele falou: "Eu vou para Roma morrer de novo. Eu vou para Roma morrer de novo." Jesus estava morrendo nos mártires. Os mártires, na verdade, é Jesus morrendo neles. E Jesus falou para Pedro: "Eu estou indo morrer de novo." E aí Pedro entendeu a mensagem e voltou para Roma e morreu crucificado de cabeça para baixo. Então aconteceu realmente que ele tinha que ir para a morte. A igreja vai acontecer a mesma coisa. Jesus está aparecendo e falando para a igreja: assume o que você fez. Assume o que você fez e morra. E morra. E seja crucificada.
E aí vai vir a ressurreição. Só vai acontecer a ressurreição, a purificação com a morte. Aceita, toma sobre você, não tem problema. Seja um Cristo, seja o que eu sou o Cristo, meu corpo místico. Jesus está falando para o corpo místico dele. Aceita a morte como eu aceitei. E eu era inocente, eu não fiz nada. E vocês têm pecado. O corpo místico, os membros do corpo místico têm pecado. Então aceita a morte. Aceita. Aceita, toma sobre vocês, não tem problema. Seja um Cristo. Seja um Cristo. Eu sou Salvador. Se a salvação é essa que eles estão falando que mate a igreja, então aceita ser morta. Eles estão falando que a salvação é a morte da igreja. Então aceita. Né? O mundo fala, tira a igreja que vai dar tudo certo. Então aceita. E vai mesmo. E vai mesmo, mas não do jeito que eles estão pensando, né? Tá distorcido. Vai vir o reino da paz. Só que não é do jeito que o mundo pensa. Que é cada um ser o que quer ser. Não, é cada um ser o que Deus quer. É todos viver com a vontade de Deus. Aí sim vai acontecer felicidade e paz na terra. Só que a igreja vai ter que ser purificada, né? Vai passar por essa crucificação. Tem que acontecer uma renovação das coisas. Vai ter que surgir o reino da divina vontade, dos escombros dessa igreja que vai estar morta. Vai aparecer, ela vai continuar viva dentro das almas. Não tem problema a igreja, os templos serem destruídos, porque a igreja vai continuar viva dentro das almas por causa do conhecimento do livro do céu, por causa da divina vontade. São hóstias vivas, não tem problema destruir todos os templos, porque o que vai acontecer? Jesus trouxe a santidade divina justamente para esse tempo que precisa, porque vai destruir o que a igreja vai ser perseguida, muito perseguida. Mas Jesus está vivo dentro das almas. Os filhos da divina vontade são hóstias vivas, templos vivos. Vai continuar dentro das almas, ele não vai deixar de existir. A igreja não vai deixar de existir, ela é eterna. E a Eucaristia não vai deixar de acontecer. Mas a primeira é acontecer essa crucificação. Mas a igreja vai ressuscitar, como Jesus ressuscitou, a igreja vai ressuscitar. Vai ter os 3 dias da escuridão. Sabe o que é aí a Aline explicou, Jesus explicou o que é os 3 dias da escuridão. A profecia dos 3 dias da escuridão é justamente a morte do anticristo de todas as pessoas que acreditam nele. Então vai acontecer essa purificação desses seguidores do anticristo, que acham que a salvação, que a resolução de todos os problemas, que a felicidade na Terra acontece quando se tira a fé. Quando a gente vive com a nossa vontade humana reinando plenamente e dizendo o que tem que ser feito. E cada um tem a sua própria lei, só que totalmente tira Deus. Cada um faz o que quer. Se eu quero ter uma família com 10 esposas, eu tenho. Se eu quero casar com 3 homens, eu caso. Se eu não quero ter filho, eu não tenho. Se eu ficar grávida, eu tiro o filho e mato ele na minha barriga quantas vezes eu quiser, quantos filhos eu quiser. Isso não tem problema nenhum. Não inventaram isso. Isso é coisa que inventaram. Não tem problema matar os filhos na barriga. Eu tenho meu filho quando eu quiser. Então, isso vai ser tirado. Essas pessoas que pensam desse jeito vão ser tiradas. Vai tirar tudo nesses 3 dias. Todos, todos, todos. Todos que querem a vontade humana reinando. A vontade humana no trono e que não aceitam outra coisa. Que acha que o problema é Deus, é que a fé que é o problema, é que Deus tem que sair, tem que tirar, que Deus é uma ideia que tem que ser eliminada. Deicidas. Querem matar Deus de novo nas almas. Não querem Deus. Deus não existe, ou se existe, eu quero matar ele. Então, esses vão ser tirados nesses 3 dias. E acabar com todos aqueles que farão mal da igreja, que pregaram contra ela, que foram os matadores da igreja junto com o anticristo. Não vai sobrar ninguém para contar a história. É isso que a profecia fala. Por isso que fala, não olha para fora. Não olha para fora. Fica dentro da sua casa, não olha para fora, porque vai estar limpando a terra. Morte. Sabe por quê que eles vão falar, mas Deus é mau, porque ele vai fazer isso, Deus é mau, ele vai fazer isso. Não.
Sabe por que que ele é mau? Ele é mau com quem é mau, com quem é mentiroso. Ele é mau com a descendência da serpente. Lembra da descendência lá do Gênesis? Então Deus é mau sim, ele é justo. Ele é justo, a pessoa não quer ele. A pessoa não quer, ela decidiu. Ela decidiu consciente. Ele, é, ele não é injusto, ele é justo. Quem vai morrer, quem vai ser purificado e tirado é quem não quer realmente, com consciência, plena consciência. Antes disso vai ter o aviso. Vai ter o aviso. A justiça dele é equilíbrio, que precisa equilibrar as coisas. E ele fala no livro do céu: os réprobos, aqueles que não aceitam a verdade que eu prego, aqueles que não creem em mim, serão condenados. Está na Bíblia, a pessoa não acredita nele. Consciente, não tem ignorância, não, é consciente. Tá claro. E a verdade, aí eles serão condenados porque não querem aceitar Jesus, porque não querem crer na verdade do Evangelho, não querem acreditar. Então Deus é mau, sim, para essas pessoas que vão odiar a Ele. Falando que Deus é mau eternamente no inferno, onde eles vão, eles acreditam que Deus é mau. Eles não querem Deus. Os que vão para o inferno são claramente, declaradamente inimigos de Deus. Eles não querem Deus. Eles conheceram a verdade. Não querem Deus. Mas a gente não tem nenhum prazer em falar isso. Em querer que as pessoas. Não é isso. Não é porque a gente fala aqui sobre isso, que Jesus falou isso através da Aline. Isso não quer dizer que a gente tem prazer em falar que as pessoas vão para o inferno. Uma coisa assim que a gente não gosta dessa ideia de que as almas vão para o inferno. A gente quer que todos vão para o céu. Que todos aceitem essa verdade. Que todos aceitem Deus. Que todos amem a Deus e que todos sejam salvos. Mas tem gente que não vai aceitar. Uma coisa, Jesus também não queria o inferno. Ele também fala no livro do céu que o amor dele queria acabar tudo. O inferno, o purgatório, e levar todo mundo para o céu. E não ter purgatório, não tem inferno, tem só céu. Só que a justiça falou, eu te dei os direitos do amor e eu tenho meus direitos. A pessoa não quer. A pessoa não quer Jesus, a pessoa não quer. Deus faz de tudo para salvar. De tudo. Mas a pessoa não quer ele de jeito nenhum. Ela já escolheu outro caminho. Deus deixa a gente livre. Jesus também, ele queria acabar com tudo, acabar. Ele chora pelo purgatório, até pelas almas purgatórias que estão salvas. Ele chora, ele sofre, ele que sofre. Porque ele assume tudo o nosso sofrimento. Ele sofre. Ele sofreu tudo, ele sofre. As penas do purgatório. As penas, ele sofreu tudo na humanidade dele. As penas das mortes das almas que são condenadas. Ele sofre tudo, as penas de todos. Por amor, ele sofreu livremente. Livremente ele sofreu todas as penas. Olha, vocês. E aí as pessoas falam, né? Jesus então tem duas faces. Quantas faces? Uma hora ele é juiz severo, outra hora ele é misericórdia, um juiz que condena. E olha, ele fica. Deus é assim mesmo, Deus é justo. Ele tem os atributos: misericórdia, justiça. E, e quem não entende Deus, o primeiro que não entendeu Deus foi Satanás, que não entende isso. Então, aqui está falando assim: ninguém explica Deus. Ora, ele é juiz severo, misericórdia, ele tem os atributos dele. Quem explica Deus? Satanás não entendeu. E ele não aceitou Deus do jeito que Deus é. Ele não aceitou. E na batalha lá dos anjos, por que São Miguel venceu a batalha? Porque ele disse: quem como Deus? Quem como Deus? E Satanás não entendeu Deus e disse: não servirei. E veio para a terra para fazer o contrário do que ele tinha sido criado para fazer, porque ele era o portador da vontade divina para os homens. Tipo assim, ele ia ser o que ia ajudar a gente a viver o plano de Deus, a viver na vontade divina. E ele veio justamente então, ele não entendeu, não aceitou Deus
e veio para fazer justamente o contrário, para ensinar a gente a sair totalmente da vontade de Deus e viver totalmente o oposto. Viver na vontade humana, se colocar num trono e se adorar. E adorar Satanás. Misericórdia. Ele não entendeu e se rebelou. Na cabeça dele ele não entendeu como que Deus é justo e ao mesmo tempo ele é misericórdia. Não entrou na cabeça dele. Satanás falou, não tem lógica, um Deus maluco, doido. Então, isso que os seres humanos estão falando hoje é o pensamento de Satanás. Satanás é o que não entende Deus e que chama Deus de maluco e doido. E é o que muitos estão hoje falando. E que muitos, esse cara lá fala coisas absurdas de Deus. Que a gente, nossa, coisas horríveis de Deus. E ri, e fala rindo. E ele tem milhões de seguidores. Nossa, Michelle, como assim uma pessoa que falando mal de Deus é uma pessoa maluca? Mas vai lá no Instagram dele pra você ver. Vai lá no YouTube dele pra você ver. Que tem um monte de gente seguindo ele. Que ele tem 50 livros. Uma pessoa para publicar 50 livros quer dizer que ele tá vendendo os livros. Ele faz palestra nacional e internacional. Se ele faz palestra internacional, é que ele está sendo convidado para fazer. E que tem gente ouvindo o que ele fala. Então tem muita gente achando que Deus é doido, biruta. Muita gente. Muita gente. E esse pensamento, o primeiro que pensou que Deus é maluco foi Satanás. E ele veio para a Terra para poder contaminar as almas com esse mesmo pensamento dele. E fazer as almas também seguir o que ele pensa, ser seguidores dele. Era para ele fazer todos seguirem a Deus, fazer a vontade de Deus. Ele faz totalmente o contrário. Ter seguidores dele e pensar o que ele pensa. Então, o primeiro que pensou isso foi ele. O que Satanás fez desde a história da humanidade, criou uma doutrina explicando a loucura de Deus, explicando, sempre Satanás fez isso, explicando os homens que Deus é maluco, sempre ele conversou com os homens, o demônio, porque os demônios gostam do que é da curiosidade, porque os homens gostam, os homens têm uma curiosidade. Satanás sempre ensinou as doutrinas dele para o homem, desde sempre. E aí os homens começam a escrever essas histórias, que se tornam histórias da mitologia grega, não sei da onde, e muitas pessoas usam essas histórias dos anjos caídos e chamam elas de extraterrestres. Os demônios são extraterrestres para essas pessoas malucas. Os espíritas chamam os anjos e demônios como extraterrestres e acreditam plenamente e ficam ouvindo essas entidades espirituais falando coisa absurda de Deus. Mas aí essas histórias do demônio, tem milhares de anos que vem. Ele conversa com os homens e os homens escrevem livros, escrevem história e vai propagando isso. E aí esse cara, ele fala de revelação cósmica, tudo coisa demoníaca. Ele fala revelação cósmica, essa aqui é a verdade que nunca ninguém falou. Verdades ocultas sobre Deus, sobre Jesus, sobre não sei o que, verdades ocultas que nunca te contaram. E o homem tem uma curiosidade muito grande e vai, segue, paga o cara para ouvir isso. Então é complicado. Então, mas ao mesmo tempo que os demônios falam com os homens, eles criam essas coisas, essas religiões, essas doutrinas, esse negócio. Aí ele fala também para os homens serem bons. Ele fala para os homens serem bons, é muito louco, muito louco. Falam para o homem ser bom, para ajudar o outro homem, para não sei o quê, para amar. Fala, mas é um amor satânico, né? Que cuida só da carne. O homem ser bom é muito louco, porque ele tenta falar de um jeito que o homem vai ficar, não vai saber que é ele, né? Vai disfarçar, né? Se fosse uma religião que fala para o homem ser um suicida, um serial killer, alguma coisa assim, muitos não iam, né? Mas ele tá disfarçado ali. Tá meio disfarçado, né? Os seres humanos, eles falam mal de Deus, falam que Deus que fez o caos, que Deus que é o responsável pelo caos que está acontecendo na Terra, que Deus é doente mental, que Deus é maluco.
que tudo de ruim, aí ao mesmo tempo eles falam para o homem que tem que amadurecer, que o homem tem que usar inteligência, que o homem tem condição de mudar as coisas, sendo uma pessoa boa. Aí eles falam que eles são anjos de luz, pedindo às pessoas para serem boas. Então é uma coisa louca mesmo. Pega a doutrina de Jesus e fala que tem uma face boa de Jesus, uma face interessante, que Jesus foi o melhor homem que existiu na Terra. Eles não podem negar por causa dos poderes que Jesus tinha e os fatos. Eles sabem que o homem é inteligente. O homem tem inteligência, então se ele não, se ele distorcer, se ele falasse mal de tudo, o demônio, esses anjos decaídos, falasse mal de tudo, de tudo, de tudo, os seres humanos muitos não iam acreditar. Mas ele fala, não, Jesus ele foi um homem, um profeta muito poderoso, mas ele não é Deus. Ele distorce assim, fica distorcendo, ele não destrói tudo, ele vai distorcendo, 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 até desconstruindo tudo, né? Mas aí ele fala que Jesus ressuscitou, curou pessoas, então eles não podem negar. Eles falam que Jesus é a melhor coisa que aconteceu na Terra. Então, isso que eu já li. Jesus, aí, mas ao mesmo tempo falam que tem outra face, que Jesus tem outra face, que é a pior face que existe na Terra, que por causa dele, da doutrina de Cristo, as pessoas não assumem a sua responsabilidade, colocam a culpa toda em Deus e joga para Deus resolver os problemas no final das contas, e elas são más e continuam sendo má, pecadora, injusta, né? Então ela fala assim, ó, Jesus é bom, mas tem uma face dele que é muito ruim, que as pessoas continuam do jeito que elas são e não assumem sua própria responsabilidade e fala que tudo tem que ser resolvido por Deus no final das contas, lá no final da morte. E elas não mudam, continuam sendo más, não mudam. Né? Pecadoras, injustas, e Deus perdoa, e Jesus vai e perdoa, e ela vai lá no padre, e Jesus perdoa ela. E ela continua sendo pecadora injusta e vai para casa. Na outra semana ela confessa de novo. E ela continua sendo má. E Jesus perdoa. Então isso aí que é o problema do mundo. Por isso que o mundo não muda, porque as pessoas não mudam, porque as pessoas vão na igreja e confessam e não muda e Jesus perdoa. Distorce tudo. Mas o problema é que isso realmente acontece. Tem gente que vai confessar toda semana e não muda. E aí o sacerdote que recebe que confessa essa pessoa, toda semana, por exemplo, ela conta o mesmo pecado. O sacerdote vai, confessa ela e fala que realmente você está perdoado, vai para casa. Ai, meu irmão, mas você continua falando. Ele tinha que falar, você continua todo dia fazendo a mesma coisa e não muda. E a única penitência é rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E aí a pessoa não muda nunca. Porque nem, às vezes o sacerdote não fala, né? Não. Muitas vezes a pessoa chega lá e fala, eu tô padre, um jovem, 17 anos. Eu tô me masturbando. Não tem problema não, isso é normal da sua idade, vai passar. Na outra semana a mesma coisa. E ele nem fala mais, né? Porque falou que não é pecado. E é complicado isso. Aí vem uma. Aí vem os cientistas começam a estudar o mal da pornografia e da masturbação. Começa a estudar isso. E fala que prejudica o trabalho, que prejudica um monte de coisa. Aí prejudica até a economia do país. Aí vai falar, olha lá, a igreja fala, o padre, o fulano foi lá confessar e falou que não é. Então a pessoa não muda, não para de fazer isso, porque a igreja sempre está perdoando e falando que a pessoa que toda semana vai lá e confessa isso e está recebendo o perdão. Então ela não vai mudar. E isso está prejudicando a economia do país, porque os jovens estão afundados na pornografia e na masturbação. Afundados, viciados. E aí tem muitos que estão desempregados, o desemprego nessa classe está muito grande. Rendimento no trabalho, rendimento na escola, então está gerando problemas econômicos no país. Os vícios estão gerando problemas econômicos. Só que aí vem a doutrina de Jesus e perdoa tudo, aí a pessoa não muda. Aí tá vendo o que acontece? Aí eles distorcem e falam que o problema é Jesus, mas Jesus nunca disse isso. Que é pra gente viver afundado nos vícios. Ele não, ele fala pra gente ser santo. Só que o mundo distorce o que ele falou. Nossa, meu Deus, é muito complicado.
E aí continuam sendo mentira e vão confessar seus pecados com sacerdotes que falam para eles, vão em paz, continua pecando, e eles voltam a pecar. Fica esse ciclo vicioso de pecado. E o que Jesus veio trazer para nós? Aí Jesus vem trazer o livro do céu, uma doutrina verdadeira, que somos doentes. Aí vem a doutrina verdadeira de falar realmente qual é o problema. Nós somos os doentes mentais, que distorcemos o que Jesus fala, que não vivemos o que ele prega na prática. São nós que somos os doentes mentais, não Jesus, não Deus. Nós que somos os loucos. Ele não falou para a gente pecar e depois ir lá confessar. Jesus não disse isso. Ele não disse que a gente é livre à vontade para pecar. A pessoa que fica fazendo isso vai ser condenada se a pessoa ficar obstinada no pecado, se ela não mudar. Isso é o fato. A pessoa que não é responsável pelos seus atos e que não se arrepende de verdade, porque quem se arrepende nunca mais peca e nunca mais faz aquele mal. Se a pessoa volta a fazer a mesma coisa, se ela se masturbou e depois confessa e fica limpa e comunga, depois passa um dia ou dois ela se masturba de novo, vai confessar de novo, isso é doente mental? Jesus não falou pra gente viver assim, não. Ele falou pra gente nunca mais pecar. Se você se arrepender verdadeiramente, você nunca mais vai pecar. Ah, mas é difícil, a gente é pecador. Você vai lutar. Deus vai ver a sua intenção de querer mudar e Ele vai te ajudar. A graça que você recebe na confissão vai justamente te ajudar a vencer isso. Mas você tem que querer, não é uma mágica. Deus não é um mago, um mágico que vai fazer as coisas. E você é livre, você tem que corresponder, você tem que querer mudar. Não é assim, uma mágica. Ele não ensina dessa pessoa que fica fazendo esse giro de pecado constante. A gente não ensina isso. A Igreja Católica não ensina isso, mas eles falam que ensina porque é o ato que acontece, é a verdade. A igreja também não ensina isso. Se você ler os documentos da igreja, a Bíblia, os documentos da igreja, a doutrina da igreja não ensina isso. O problema é o que está sendo distorcido, o que realmente está escrito e o que realmente estão vivendo, e às vezes até sacerdotes. É complicado. Isso é muita gente acredita. Muita gente acredita no perdão dos pecados e fica continuando a pecar. Né? Isso nos católicos. Agora, os protestantes não confessam os pecados para o sacerdote e não acreditam nos sacramentos. E estão pecando à vontade, dizendo que é só ter fé em Jesus. Os católicos dizem que é só ir lá e confessar com o sacerdote. E volta a pecar. E os protestantes dizem que só é ter fé em Jesus e proclamar o nome de Jesus. Muitos estão assim. Não todos, têm as exceções. Tem uns que entendem que tem que ter fé em Jesus e não voltar a pecar. Mas muitos falam que é só ter fé em Jesus e peca à vontade. E só falar, eu creio em Jesus, já está tudo resolvido. E aí fica pecando. À vontade, dizendo que para ser salvo só basta ter fé em Jesus. Então eu posso viver aqui na terra fazendo o que eu quero, vivendo desordenado em todas as áreas da minha vida. Mas eu falo todo dia, eu creio em Jesus e no último momento eu vou ser salvo. Mas a vida que você teve aqui na terra foi um caos. E no último momento eu vou ser salvo. E é isso que deixa muitas pessoas assim, com repugnância da religião, porque aí a pessoa não muda. E a pessoa não mudar e ela ter esse comportamento prejudica o mundo, prejudica, prejudica a vida das pessoas. Uma pessoa que é viciada em álcool, uma pessoa que é viciada em pornografia, que é viciada nisso, viciada naquilo, que é violenta, que é irada, que é não sei o que, prejudica todo mundo. Aí o mundo olha e fala, mas a igreja dela perdoa, né? E ela fica desse jeito aí, não muda não, porque o pastor falou para ela que é só falar, eu creio em Jesus e vai ser salvo. Então, não muda. Não muda o comportamento. É complicado, muito complicado. Pecam à vontade. Alguns são sinceros, realmente, alguns são sinceros e não querem mais pecar, mas muitos estão, a maioria peca à vontade. Troca de marido, como troca de roupa. A esposa peca à vontade desde que aceite Jesus. Então tá distorcendo tudo. É muito grave a situação de Deus neste planeta.
E quem vai pagar o pato é a Igreja Católica. Ela é a culpada, então ela que tem que inocentemente, ela é a culpada. Ela tem que, inocentemente, porque ela não é culpada. Porque ela não é culpada. Ela sente, ela tem erros dos homens, da vontade humana nela. Tem coisas erradas, sim, muitas coisas erradas. E ela vai ter que conviver com isso, aceitando que por causa desses probleminhas que ela causou, mas que é na realidade da vontade humana, a igreja em si, a igreja em si, o corpo místico de Cristo, a cabeça é Cristo, puríssima. O que tem de errado na igreja, o pecado, é a vontade humana dos membros. A vontade humana de alguns membros do corpo místico podres, doentes. Mas a igreja continua santa. Então ela vai ter que assumir isso, esses problemas, e vai para a cruz. Por causa desses problemas que ela mesma causou, mas que na realidade é a vontade humana que está presente em todos nós. Paciência, ela vai ter que assumir a cruz e não vai ter jeito. Vai acontecer primeiro a purificação, a perseguição da igreja e a paixão da igreja primeiro. Aí depois vai ter os 3 dias, vai ter os 3 dias de escuridão, vai ter um aviso. Nestes tempos, vai tentando converter mas aí a gente, mas, né, Deus está fazendo de tudo para converter as pessoas, misericórdia para tentar converter essas pessoas no aviso, mas nem o aviso não vai resolver todos os problemas. Mesmo com o aviso, tem gente que vai continuar obstinado. Mesmo no aviso, as pessoas vão continuar pensando, obstinadas. Aí vem os 3 dias de escuridão e purifica tudo. E tira da terra essas pessoas que não aceitam a verdade. Então, o aviso, é, os escritos da Luísa, das místicas, é uma misericórdia, uma bondade de Deus muito grande, uma graça extraordinária de Deus para a gente se converter e voltar para Ele e aceitar a verdade, entender quem somos, entender realmente quem é o vilão da história, entender o que é realmente a solução, entender realmente para que fomos criados, entender a palavra de Deus vindo diretamente da mente dele, da boca dele, revelado por ele. Mas então, assim, vai acontecer tudo isso, a gente pensa, nossa, mas que maldade. Não, Deus fez de tudo para converter, para convencer. É muita graça que a gente está aqui, a gente recebe. Muita informação, mas as pessoas não querem ouvir. A gente tem tudo, tem toda a informação, toda a revelação, mas as pessoas não querem ouvir. Tanto que aqui no nosso canal, a gente tem Deus falando o tempo todo, mas pouquíssimas pessoas ouvem. Né? Muitas vezes estamos falando coisas absurdas aqui, mas não é. A gente pode pensar até coisa absurda, não é. Só é a palavra de Deus. Aí vem falando agora do filho da divina vontade. O filho da divina vontade não peca. Não faz mal para ninguém, só faz o bem. Não comete adultério, não se masturba, não tem impureza. Se veste de adequadamente, né? Sem estar mostrando o corpo quase nu na rua. O filho da divina vontade não rouba, não chega atrasado no serviço. Não deixe de fazer o seu dever. Tem uma vida ordenada. Tem que andar na linha. Seguir totalmente. Aceitar tudo o que acontece com ele. Não ficar debatendo, arrumando confusão com ninguém. O filho da divina vontade é totalmente santo, santo. E são pessoas responsáveis. Que vivem uma vida realmente para levar paz para as pessoas. Para acalmar o coração das pessoas que estão desesperadas. Que estão precisando de ajuda. É, é uma Eucaristia viva. O filho da divina vontade não peca, é santo. Só faz o bem. E Jesus fala que nós somos hostes vivas. Então, quando acontecer tudo isso, da perseguição da igreja, da purificação, não, a gente não fica desesperado, porque a gente sabe que Jesus está em nós, que somos templos vivos. Então, a gente não se desespera. Sabendo de tudo isso, que a igreja vai ser purificada, muitas igrejas destruídas, a gente pode ficar um tempo sem missa, sem ter lugar para ir à missa. Não nos desesperamos, porque
A gente sabe que somos templos vivos, hóstias vivas. Então, se os padres forem mortos, porque muitos padres vão ser mortos, a gente não fica desesperado, porque não tem um padre para celebrar, para consagrar a Eucaristia, porque a própria divina vontade nos consagra como hóstias vivas. Isso é real. Então, viver na divina vontade nesse tempo traz assim, a gente fica em paz, sem desespero. Se a gente vê que, perseguiu a igreja, está tirando todas as cruzes da terra, não tem problema, nosso corpo é a cruz, é só abrir os braços, que a gente vai ver que o nosso corpo é a cruz. Não tem sacerdote, o sacerdote aqui da minha cidade morreu tudo, não vai ter missa aqui, não tem problema, eu sou uma Eucaristia viva. Então, nesse tempo, Jesus trouxe o livro do céu, nesse tempo, a santidade divina, a gente fica tranquilo, porque a gente sabe o que está acontecendo, Deus traz as informações, a gente sabe que é um momento que Deus explica, a gente entende que a igreja precisa ser purificada, a terra precisa passar por essa purificação para acontecer o reino da divina vontade. Então, é isso. Essa foi a primeira parte, né, do estudo, da parte 5 do Evangelho como foi revelado por Maria Valtorta, eu acho que é o capítulo 635. Então, tudo isso que Jesus falou é para reparação, né, dessas mentiras, dessas confusões, para esclarecimento, para trazer para as almas esclarecimento, a verdade. Porque, como Jesus falou, o orvalho benéfico está chegando nas mentes. Só que está chegando também essa informação distorcida, essa contaminação das ideias demoníacas. Então, a gente vem trazer a verdade pura. A verdade pura. Na nossa mente passa a verdade puríssima, claríssima, limpíssima, que sai do próprio Deus, do coração do próprio Deus, sem nenhuma contaminação. Sem nenhuma contaminação. E joga isso, leva isso para o mundo inteiro, para todas as mentes, todas as almas. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.